sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. O Sintese Notícias está no ar e começamos trazendo uma boa nova. A juíza da Terceira Vara Cível, Simone Fraga, reafirmou a decisão tomada em fevereiro deste ano em que obriga o governo de Sergipe a atualizar o valor do piso do magistério, respeitando as letras e os níveis na carreira para os professores da rede estadual da ativa e aposentados. A carreira do magistério prevê a diferenciação entre classes, tempo de serviço e níveis, formação acadêmica. Ou seja, a cada 3 anos no magistério, a diferença salarial é de 1% a mais e pela formação do nível médio para o nível superior, a diferença salarial é de 40%. Para pós-graduação é de 50% e para mestrado 62%. Para o doutorado, a diferença é de 100%. Agora vamos à nossa última notícia. Professoras e professores aposentados marcham pelas ruas de Lagarto por pagamento em dia e por retomada da carreira. Em continuidade à jornada de luta, professoras e professores aposentados da rede estadual fizeram um ato na última segunda-feira, 29 de maio, na cidade de Lagarto. Educadores e educadoras ocuparam as ruas da cidade para exigir pagamento em dia de seus proventos, da aposentadoria e também do reajuste do piso salarial na carreira. Bem, o Jornal Sintese Notícias vai ficando por aqui e a gente volta no próximo sábado. Mas o programa TV Sintese continua. Até lá! O secretário de Estado da Educação, Jorge Carvalho, convocou prefeitos e secretários da educação dos municípios de Sergipe com o intuito de propor reestruturações nos planos de carreira dos professores das redes municipais. O objetivo de Jorge Carvalho com essa manobra é influenciar prefeitos e prefeitas para que os mesmos mexam no plano de carreira do magistério de suas cidades, reduzindo os direitos dos professores. Porém, como sempre diz a nossa presidenta do Sintese, Ivonete Cruz, nossa vida é lutar e lutar por você, professor. Por isso, o Sintese promoveu um ato no Educacional José Figueiredo para tentar impedir mais essa manobra do governo Jackson Barreto. Vamos ver como foi? Esse é um ato de protesto e é um ato de conscientização e nós entendemos que nenhum secretário de Estado do seu município, ele vai implementar essa política de maldade de Jorge Carvalho. Até porque, quando Jorge assumiu a pasta, ele disse que estava chegando ao inferno. Então, esse inferno que ele estabeleceu na rede estadual, ele está querendo transpor para as redes municipais. E nós não vamos deixar isso acontecer. A nossa entrevista especial deste sábado é com a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz, e com o presidente da OAB Sergipe, Henricley Andrade. Presidenta, hoje eu queria quebrar o nosso protocolo, começando a entrevista com o doutor Henricley Andrade, porque ele escreveu um artigo para o jornal O Globo que parece vir ao encontro do que todos os brasileiros andam pensando. Henricley, me parece que você estava aí realmente engasgado com a situação da delação premiada dos irmãos lá da JBS, não é mesmo? Boa tarde a todos. O que o Joesley e o Wesley Batista fizeram é uma síntese, porque além de não hoje continuarem soltos, livres, vivendo uma vida muito confortável, luxuosa nos Estados Unidos, ganhando muito dinheiro, ainda aproveitou o fato da delação, que eles sabiam
por óbvio, das repercussões que ia as ter no repercussões mercado. iam ser bastante negativas, porque estava envolvendo um presidente da República, né? Estava envolvendo um presidente de um importante partido, que é o PSDB, um quase presidente da República, disputou as últimas eleições. Então, esse teria repercussões internacionais. Exato. Né? E isso repercutiria numa instabilidade política no Brasil que atingiria a economia brasileira. Claro. Então, aí ele investe em dólar, sabendo, né, um mês antes, investir em dólar, sabendo do que provocaria essas delações. Ou seja, ele lucra com a crise que ele próprio provoca com a delação. Então, isso é um assinte e fica impune, ileso, né, de uma empresa que, embora sejam brasileiros, que é uma empresa hoje multinacional. Exato. 70% do seu patrimônio estão no exterior. Exato. Apenas 30% funciona aqui. JBS é brasileira, não é brasileira, é multinacional, e os interesses passam pelos interesses financeiros internacionais, embora seja uma empresa de matriz brasileira. Bom, agora, presidente, eu queria falar da reforma da Previdência e da expectativa dos professores e depois já aproveitar o doutor aqui para ouvir a opinião dele também. Assim, nós vivemos, Henrique Ley, a gente tem, enquanto educador e educadora, assim, um papel fundamental sempre, mas nesse contexto todo de reformas, eu tenho utilizado, sou professora de História, tenho utilizado a grande maioria das minhas aulas, principalmente com os estudantes que já estão mais em idade de ocuparem o campo de trabalho, de que, assim, o quanto é grave todo esse processo de reformas que vem ocorrendo e que vem se acelerando e que vem para retirar direitos importantes da sociedade. No caso da nossa categoria, dos professores, pela própria lógica da nossa tarefa, da nossa profissão, nós temos ainda, porque a reforma não foi aprovada. Nós temos a aposentadoria especial de 50 anos, mulheres, 25 anos. Igualar todo mundo, levar o tempo de contribuição para 49 anos é algo inimaginável. Não tem condição física, não tem condição psicológica, não tem condição de você ter uma relação de trabalho, na nossa relação de trabalho do professor com o estudante, de necessitar tempo psicologicamente, não tem como. E imaginar o estudante que hoje vai entrar no mercado de trabalho numa perspectiva de que ele dificilmente conseguirá chegar à aposentadoria e a reforma trabalhista, né? Todas as questões eu tenho analisado muito com os estudantes, tudo que vivendo, por exemplo, a década de 30 do século passado, tudo que foi a conquista da luta da classe trabalhadora por direitos trabalhistas, né? O início do século passado, do século XX, foi um início de século de muita luta. E a luta resultou em conquistas de direitos dos trabalhadores na Constituição de 34 e, posteriormente, que todos esses direitos podem estar agora num processo de perda. E que a juventude precisa muito compreender isso. É um momento extremamente grave. Eu fico curioso é que foi uma reforma feita a toque de caixa. Muito se disse que precisava, que era importante, mas agora toque de caixa em cima da hora, sem discutir com as classes afetadas. Quais as consequências disso? Nós precisamos estabelecer premissas. Eu vou usar algumas premissas aqui para usar os 3 temas, já que o tempo é curto. Delação premiada para concluir o raciocínio. Para mim, existem 2 premissas que são básicas e indispensáveis na delação premiada. Primeiro, a delação tem que ser voluntária. Né? E ela tem que ter consistência para chegar à prova. Delação não é prova, mas ajuda muito a produzir a prova, chegar até a prova. E a segunda coisa é o seguinte: não pode o delator ficar com parte do dinheiro da corrupção. Exatamente. Todo o dinheiro da corrupção tem que ser devolvido aos cofres públicos. Isso é básico, é princípio da moralidade. Exatamente. Isso é um princípio fundante da República. A coisa é do povo, o dinheiro é do povo. Não pode ficar com parte do corruptor. Isso é imoral. Isso precisa acabar no Brasil. A premissa da Previdência, da reforma da Previdência. A premissa é de que é preciso essa reforma para solucionar o problema da crise econômica. Essa premissa é falsa.
Por quê? Porque ele diz que a Previdência tem um rombo na Previdência, há um déficit. Não há déficit, não há rombo, há uma maquiagem. Há, na verdade, a Previdência, hoje o sistema de retirada de parte do dinheiro da Previdência, do sistema de seguridade, para outros fins na máquina pública, né? Inclusive previsto na Constituição. É preciso, por exemplo, repensar a questão da DRU, que é a retirada mensal de parte do dinheiro da Previdência. Há essa sangria oficializada com a Previdência Social. Há também, por exemplo, só a JBS deve bilhões, só a JBS deve bilhões à Previdência Social. JBS, bancos. E o governo não cobra. Bancos. Exato. Então, cobrar essas dívidas, né, e gerar emprego. 14 milhões de desempregados, e esse sistema econômico que parte da imprensa está aplaudindo, que não deve mudar, seja quem for o presidente, já ouvi isso. Essa equipe econômica não deve mudar, seja quem for o próximo presidente, porque está funcionando, gerando desemprego. Hoje já são 14 milhões de desempregos oficiais, fora as pessoas que trabalham na informalidade, que aí chega a 20 milhões de pessoas, né, no campo da informalidade, desempregados. Então, esse sistema econômico, ele não serve para o crescimento econômico. Então, ao contrário, e nem muito para contribuir. Coloca 20 milhões de pessoas empregadas. Resolveu o problema da Previdência. Está contribuindo. Todo mundo contribuindo ativamente. Só isso já resolve o problema da Previdência. Então, o problema é de política econômica, né? Essa é a premissa. Essa é a discussão que se deve colocar. Quando você diz, o governo quer aprovar a toque de caixa a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, porque não quer debater. Porque as suas premissas não são verdadeiras. Não há fundamento convincente, não há razão lógica para convencer a sociedade brasileira de que as reformas são necessárias e são boas para o Brasil e para a classe trabalhadora. Não são. A reforma trabalhista, ou seja, quer quebrar a espinha dorsal do direito do trabalho, né? E com isso acabar com a própria justiça do trabalho e a advocacia trabalhista. É um tiro no pé, porque primeiro a justiça do trabalho e o direito do trabalho são instrumentos do capitalismo, de conter uma revolução. É um tiro no pé da própria classe empresarial. Mas, olha, o direito do trabalho, ele existe como ramo próprio do direito de justiça do trabalho, não é à toa. Por quê? Porque reconhece que a relação contratual entre empregado e empregador é desigual. Então é preciso haver normas, um direito protetivo para fazer uma igualdade jurídica entre as partes que, de fato, na vida real são desiguais. Não há contrato igualitário entre uma pessoa que tem o emprego para lidar e a outra que precisa do emprego para sobreviver. Porque a gente vive no modelo capitalista. Precisa do emprego para sobreviver. Você tem a força de trabalho para vender só o trabalhador. Exatamente. E não existe relação igual nesse processo. Ivonete, e inclusive num país extremamente desigual. Nós temos num país muito grande, de dimensões continentais, dimensão continental, que vive 4 mundos. Temos o primeiro mundo e o quarto mundo dentro do próprio Brasil, com uma diversidade cultural e uma disparidade cultural muito grande, além da grande diferença econômica. Bem, gente, eu tenho aqui ainda um monte de perguntas para fazer. Assim, acho que a entrevista está decorrendo super bem, mas o nosso tempo já está no finalzinho. Então, eu queria propor a presidenta, né, e o doutor Henry Clay para que a gente continuasse esse bate-papo no próximo programa, ok? Tudo bem? Combinado. E também tem umas 2 demandas aqui para a presidenta. Aumentar o nosso tempo de entrevista, né? O nosso tempo de programa e convidar mais vezes, apesar da próxima entrevista, convidar mais vezes o Dr. Henry Clay. Ok? Com certeza. Bom, pessoal, então a TV Sintese fica por aqui. Eu te espero no próximo sábado. Lembrando que a gente vai continuar esse bate-papo muito gostoso e eu conto com a sua presença, ok? Então, até a próxima semana. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.